E aí galera, beleza? Eu sou eliminado da semana e meu desafio hoje é pro Daniel. Daniel, eu sei que você é um cara psicologicamente forte e vai fazer 100 flexões, tá? Eu confio em você, cara. Agora é 1h10 da manhã e o Alexander, como mico, me desafiou a fazer 100 flexões. Então, vamos lá ver quantas eu consigo fazer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Eu fazia exercício físico há uns 26 meses. É isso. Oi, Gil. Eu vi você falando que ficou frustrado, decepcionado, surpreso e alguns outros adjetivos com as minhas movimentações que eu fiz com a galera da bolha de aço e falou que eu era interesseiro em formar a bolha com o Daniel, diferentemente de vocês que formaram por afinidade, que estão fiéis, que estão juntos até o final, mas eu gostaria de deixar esse print. Pois é, não fiz movimento nenhum. O Daniel que veio até mim e eu, como tenho sim afinidade com ele, como converso com ele, como tenho diálogos com ele, como me identifico com ele, aceitei fazer a bolha com ele, que inclusive não tem só pessoas de lá porque a K está lá. Então assim, não aconteceu nenhum tipo de confabulação contra bolhas de vidro e tal. E eu também queria deixar esse print mostrando que o outro grupo que eu tenho com a galera da bolha de aço não foi ideia minha. Fui convidado novamente e novamente não estou confabulando contra a bolha de vidro nenhuma. Então, assim... A gente chegou a fazer, Carter, ontem, a bolha pra falar desse assunto. Mas você não se manifestou, não falou exatamente o que era e preferiu falar aqui no público, né, no geral. Não tem problema também, a gente pode conversar sobre isso. A minha frustração é o meu sentimento, e aí eu posso sentir o que eu quiser, tá? O que acontece é que lá no episódio 12, antes do episódio que eu falei aquilo lá, logo no iniciozinho, aparece você numa bolha com Antônio, Daniel, Pamela e Xanda. E você foi o primeiro a falar. Então dá a entender que foi você que criou aquela bolha. Se não foi, desculpa, posso ter falado merda. Mas parece que foi você que criou aquela bolha, até porque foi você que deu a iniciativa de, a gente queria saber de vocês, o que vocês acham da formação do estouro e tudo mais. Então parece que foi você que criou. O sentimento de frustração passa porque a gente tá há 2 semanas vendo o movimento do outro lado, e aí eu falo, não é todo mundo que vê essa disputa, não é todo mundo que vê essa guerra. Só que há um tempo atrás, pouco tempo, o Juan foi porta-voz aqui na Bolha Geral, falando que a gente da Bolha de Vidro tava super unido, e é óbvio que não tá, dá pra perceber isso, né? Mas ele falou que a gente tá super unido, e que vocês aí do outro lado tinham que parar de tretar entre si e se unir também pra vir na gente. E a gente viu o reflexo disso nessa votação. A frustração fica porque a gente está 2 semanas tentando fazer uma união na bolha de vidro e essa união nunca acontece. E aí, enquanto a gente está tentando contato, eu tentei me aproximar de você, eu cheguei a fazer bolha com você, falar com você lá naquela outra bolha que a gente fez, e não senti essa abertura. E tá tudo certo, você não tem que se abrir comigo de jeito nenhum. Mas enquanto a gente estava buscando essa união,
a gente vê você do outro lado tentando se unir a eles. E tá tudo certo também, é o teu jogo. Mas eu tenho o direito de me sentir frustrado por isso, porque a gente tava tentando insistir numa união da bolha de vidro e ela não acontece. Então fica aberto aí pro pessoal todo também que acha que a gente tá numa super união, votando todo mundo junto. Tá aí, claro que a gente não tá, deu pra ver nessa votação, enquanto a gente recebeu 7 votos na Carol. Eu tava imune essa semana, gente, eu tava na bolha mestra. Essa união a gente tá tentando fazer pela bolha de vidro. Não era por mim, não era pelas Panteras, que provavelmente não estariam no alvo nessa semana. Então assim, era uma união em prol de todos da bolha de vidro. Só pra se defender. E eu acho que essa parada de jogar junto da bolha de vidro meio que não acontece a partir do momento que 3 pessoas se destacam e criam um grupo dentro da bolha de vidro. Não vejo problema, eu acho inclusive bem divertido o fato de vocês terem um nome, terem uma identificação. Eu gosto muito do Fef, eu tenho um carinho enorme pela Karina, tenho uma troca muito grande com ela, mas sim, eu nunca estive junto com vocês porque vocês não quiseram. Tipo, vocês criaram um grupo e vocês excluíram todo mundo da bolha de vidro. E tá tudo bem, vocês têm que bater no peito e assumir isso. Vocês não têm que tentar unir a bolha de vidro quando é conveniente, porque, assim, ou a gente tá junto ou a gente não tá. E se a gente estiver junto, tudo bem. E se a gente não estiver junto, tudo bem também. Só que aí vocês precisam deixar isso claro. Porque eu, o Max e a Carol, a gente não briga com ninguém. Alexander também não. Nem fala. Entendeu? A gente não tem atrito com ninguém diretamente, batendo no peito e falando somos a bolha de vidro. Agora, as Panteras, tem. E aí, quando elas fazem isso, elas usam o nome bolha de vidro. Porque é o quê? Conveniente. Que aí bota todo mundo nesse meio. Tanto que as pessoas sempre quando falam nos grupos que eu tô, porque é bolha de vidro. Com exceção de você, Carter. Não, porque a Carol também. O Alexander. Não, porque o Max é um querido. Repara que tem algum movimento estranho aí. Mas não é nada contra vocês, não. Eu realmente tenho uma afinidade com vocês, eu gosto de vocês. Mas aí, essas palavras que você usou ali foram um pouco pesadas. Eu não acho que me cabe, eu não acho que eu me identifico com isso que você falou. Lamento. E há de se comentar, decepcionado, estarrecido, tô eu com você achando que eu tava querendo fazer um movimento de interesse em fazer grupo com o Daniel. Interesse em quê? Nos seguidores do Daniel, você acha mesmo que tô igual Juliette, Daniel é nova Juliette, colou com o Daniel, vai longe. Amigo, não é assim, juro pra você. E observação final. Você falou que a gente não votou junto, né? Você viu que eu tomei um voto? Foi meu. Falando agora até pro público, regras do programa. Se a gente não aparecer na votação, o nosso voto é computado contra você mesmo. Então, eu votei em mim. Então, eu tomei até mais voto que você, que inclusive tava imune a propósito, né? Carter, aonde que essa união só é conveniente? Se a gente resolveu se unir nessa votação, com mais intensidade, a gente fez a outra bolha que a gente incluiu você. Que a gente incluiu você não, a bolha já existia. Me colocaram lá junto pra gente poder conversar, pra falar de voto, pra falar de união. Não tem nada a ver com as Panteras. Eu tava imune, as Panteras não eram alvo nessa semana que passou, a gente viu que não era. Então, assim, aonde que era conveniente eu usar esse nome só quando a gente estivesse em risco? Não foi. E a Karina tem um monte de gente do outro lado que ela gosta, eu tenho uma porrada de gente da bolha de aço que eu não voto e que eu já expressei isso de inúmeras formas, talvez não tenha ido pro ar, mas tem um monte de gente lá que eu não voto. Tem diversos posicionamentos que eu mudei na minha cabeça sobre pessoas e sobre situações. Então, assim, falar que a gente só usa o nome de bolha de vidro quando é conveniente não é verdade. Entendeu? Tudo certo se eu peguei pesado com o que eu disse, me desculpa, não queria te ferir, não queria te magoar de forma alguma. Eu achei uma movimentação, naquele momento, olhando daquele ângulo, que você sim agiu por conveniência. Mas tudo certo, se não foi, tá ótimo, se foi também, é um problema seu, é um jogo seu. A gente tentou fazer essa união desde a primeira semana. Não foi por causa das Panteras, e a gente não criou as Panteras pra excluir ninguém da bolha de vidro, não tem nada a ver com isso. As Panteras é só você voltar lá no primeiro episódio que você vai ver como surgiu. Eu, Karine e Fef, não tem nada a ver com isso que você tá falando. A gente não excluiu ninguém. Foi um primeiro grupo onde as pessoas se acolheram. Só isso. Entendeu? Não foi a intenção de vocês destacar ninguém, separar ninguém, excluir ninguém. Você falou, foi um grupo de acolhimento. Vocês se acolheram. Vocês não acolheram a gente. Então automaticamente a gente ficou excluído, sim. Cara, é isso. Já foi, tá tudo bem. Eu não fiquei triste com isso. Eu só observei que algo aconteceu, que foi vocês fecharem entre si, e tudo bem, eu também fechei. Eu também tenho meu fechamento, que é a Carol. Entendeu? Que inclusive daqui a pouco aparece aí pra falar sobre os 7 votos que ela tomou. Que eu não acredito que seja uma arquitetação, uma maletude, um malefício da galera de lá. Eu acredito que ela tomou votos porque ela ficou off essa semana, e ela ficou mesmo. E daqui a pouco ela aparece aí falando por que ela ficou off, enfim. Só vim aqui botar pingos dos is, porque ficou aí com esse ar de fui interesseiro, fui o causador da separação, da divisão de águas da bolha de vidro, quando ela nunca esteve nem unida. Como sempre deixaram transparecer, tanto o lado de cá como o lado de lá. Enfim, jogo que segue, vida que segue. Passou aí, vamos ver o que vai se suceder durante essa semana.
Oi, Giovanni. Só quero me pronunciar sobre uma questão que me incomoda um pouco no seu discurso, que é ficar batendo na tecla que a gente deu 6 votos na Carol. Primeiro ponto, a própria Carol não veio até aqui se manifestar sobre isso. Segundo ponto, vocês não conseguiram meter mais votos na Cláudia porque não tiveram adeptos, porque foi feito um movimento para conseguir mais votos na Claudinha na votação passada, mas, pelo visto, vocês só conseguiram combinar 3. Então, assim, para mim é incoerente ficar colocando isso aqui dentro, trazendo esse tipo de pauta. Tainara, mas é esse o ponto todo. Eu não tô... Quando a gente falou de unir a bolha de vidro, eu vou me importar com todos da bolha de vidro que tomaram um voto. Ainda mais se foi uma manada de voto junto. Por quê? Existe uma movimentação de vocês de não existe união nossa, vocês que estão unidos, a gente não. Só que a gente, como vocês viram, não houve essa movimentação. E aí você fala, mas a Carol não tá se defendendo aqui, ela nem tá ligando e não sei o quê. Tá, isso é uma opção dela, ela joga como ela quiser. Eu vou defender a bolha de vidro. Se fosse o Carter, independente da gente ter treta ou não, da gente ser amigo ou não, eu iria defendê-lo também. Eu estaria aqui levantando a mesma pauta. Entende? E aí você fala, mas vocês tentaram e não conseguiram unir a quantidade de votos. É exatamente essa discussão toda, você não entendeu ainda? É exatamente sobre isso. A gente tentou fazer uma união e não conseguiu. Enquanto o outro lado, que vive falando que não há união, que não existe guerra, conseguiram. Entendeu? Ponto. E só para endossar um fato matemático, existem mais pessoas na bolha de aço do que na bolha de vidro. Então o voto sempre vai ser desequilibrado enquanto existir essa dinâmica bolha de aço contra bolha de vidro. A gente pode unir forças o que for. Eles sempre serão mais fortes porque eles têm maior número. Eles têm maior número. Concordamos muito, Carter, é exatamente isso. Eles são o maior número, a gente está em desvantagem. Esse é o grande ponto. É por isso que a gente está desde o começo tentando uma união, mas a gente está remando contra a maré, porque a gente tenta, e essa união nunca acontece. E aí vem o sentimento de frustração que eu falei lá. Entendeu? É só isso, não tem um caso em cima disso, não tem um problema. Como eu falei, se eu peguei pesado no que eu falei, me desculpa, não foi minha intenção. Tá tudo certo, a gente não é obrigado a jogar junto. Entendeu? Mas eu também tenho o direito de me sentir frustrado por ter tentado uma movimentação em conjunto e ver que ela nunca acontece. Tive que parar para fazer esse vídeo aqui porque eu sinto que eu faço parte um pouco disso que está sendo falado em relação aos votos. Meu nome, inclusive, foi citado, então eu vou me sentir no direito de entrar no meio dessa conversa. Giovanni, não tem absolutamente nada contra você, a gente ainda não teve nenhuma troca e tudo mais, mas eu queria dar o meu ponto de vista em relação a isso, tá? O que acontece? Eu sinto uma incoerência, assim, em relação a vocês o tempo todo, e quando eu falo vocês, como o Carter bem destacou, da bolha de vidro, eu me refiro a você, a Karina, o Emerson, né? O tempo todo a gente vê movimentações de vocês querendo se unir e tudo mais e votar junto. Beleza. Uma coisa é vocês bater no peito e falar, a gente tá se unindo mesmo, a gente quer votar junto mesmo e tá tudo certo. Agora, outra coisa é a incoerência de vocês, as mesmas pessoas que querem fazer isso, vir apontar o dedo pra bolha oficial de que a bolha oficial juntou voto pra votar na Carol. Então, quer dizer, essa movimentação por parte de vocês pode, mas essa movimentação por parte da bolha oficial não pode. E outra coisa, não sei quantas vezes mais a gente vai ter que vir aqui falar que não houve essa movimentação. A bolha oficial não é muito unida, mesmo as pessoas que são unidas, em nenhum momento teve isso de vamos combinar em votar na Carol. Não teve. Eu, inclusive, fui uma pessoa que não votei nela. E assim, eu acredito que as pessoas que votaram foram cada um por seus motivos. Não houve essa combinação. Mas se tivesse acontecido, não seria vocês que poderiam falar que tá errado. Porque vocês tentaram fazer isso também. Só não aconteceu porque Max, Carter e Carol não toparam votar em mim. Mas se eles tivessem topado, seriam 6 votos em mim. Aí quer dizer, eu poderia receber 6 votos, mas a Carol não poderia receber 7. Então, tipo assim, acho incoerente, entendeu? Vamos lá. Gente, vocês desviam muito as coisas, eu fico passado. Mas vamos lá. Cláudia, eu também não tenho nada contra você. O que eu tenho pra te falar? Eu não acho que vocês estão fazendo errado. Ninguém tá apontando o dedo pra vocês. A gente tá dando como um exemplo. Todo momento, a gente não falou que vocês foram errados de univoto. O que a gente tá dizendo é, todo mundo acusa a gente de desde o começo ter se unido e a gente tá falando, a gente não se uniu. Dá pra ver. A gente tentou. Queríamos muito ter conseguido. Eu queria muito ter conseguido que a gente se unisse. Mas não rolou. E aí eu tô dando como exemplo. O lado de lá conseguiu fazer os votos juntos. Combinou, não combinou. Dane-se, é um fato. Votaram junto. A gente não. A gente só tá dando o exemplo. A gente não, eu tô falando por mim. Eu só estou dando o exemplo. A gente tentou e não conseguiu, enquanto o outro lado conseguiu 7 votos. É isso, não tô falando que vocês estão errados, não tô falando que vocês estão jogando errado. Joguem como quiserem. Eu não sou ninguém pra jogar o jogo de ninguém. Só estamos dando o exemplo. Que um lado conseguiu e o outro não. Que a gente não tá tão unido quanto falaram aí há pouco tempo atrás. Eu vou respondendo o que eu acho que me cabe responder. Porque citou meu nome, se não citou meu nome também não vou responder. Mas, Carter, você se passou, amigo? Agora você se passou. Primeiro, porque o vídeo no qual o Gil falou que ficou passado e tudo, foi uma bolha que você tem com Pamela, com Daniel, acho que com Xanda, não sei com quem mais. E você fala que, inclusive a Kai está na bolha. Amor, eu não tô nessa bolha, Carter. Eu vim numa bolha depois que o programa passou, depois que houve esse questionamento, que é eu, você, Tainá, Ariana, porque você falou que o Daniel queria
de alguma forma criar uma bolha com a gente pra gente conversar, mas também lá quase não tem interação nenhuma. Então, assim, falar que essa bolha que ele se referiu, eu estou, não é de verdade. E outra, eu acho que é uma questão pessoal. Você tem uma bolha com ele, uma bolha com a gente, você pode tirar essas dúvidas, mas você quer jogar aqui pra causar alguma coisa. Pra mim também já é uma treta passada, porque quem vive de passado pra mim é museu. Desculpa, estou te falando de todo o meu coração. Aqui, pra mim, você se passou. Amiga, veja, ele falou bolhas. Ah, porque o Carter tá criando bolhas com a galera de lá. Bolhas, no mínimo 2. Tenho 2 bolhas com a galera de lá. Uma não tem você, justo. A outra tem você. É isso que eu quis dizer. Uma foi o Daniel que pediu pra criar, é a que tem você. Fechou. A outra não foi o Daniel que pediu pra criar, foi a Xanda, não tem você. Mas o que eu tô dizendo é que uma tem você, porque ele falou bolhas. Não falou bolha, a bolha que ele criou. Não, as bolhas que ele está criando. Enfim, E não é passado, amigo. Não é passado porque foi no último episódio que foi ao ar. Não sei se vocês falaram isso, esse assunto há muito tempo atrás, mas foi no último episódio que foi ao ar. Não é passado, foi agora. Foi ontem, anteontem, sei lá. Não foi ontem porque eu não teve edição ontem, mas foi anteontem que isso foi ao ar. Carter, de novo a história do Panteras. Uma história que você já tinha me perguntado, eu já tinha te esclarecido, mas eu preciso vir aqui esclarecer pra todo mundo, porque eu acho que não é o suficiente. Você falou que tinha entendido que era brincadeira e tudo ok. Vocês ficam muito com isso de Panteras, 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 Panteras. Você não sabe como surgiu os Panteras? Quando foi se criado Bolha de Vidro, foi instruído pra gente criar grupos. Grupos. Até 5 pessoas dentro da bolha de vidro. Não podia ter mais que 5 pessoas. Então a gente pegou ali as 5 primeiras pessoas que falaram. Eu, Gil, Emerson, Carol Versa e Gabi. E nisso a gente queria criar. Foi falado pra gente, vocês precisam criar um nome pra esse grupo. E o Gil falou Panteras. E as meninas aceitaram, eu aceitei. O Emerson pegou e falou que pra ele também tava tudo certo. Você não lembra dessa regra? Você não lembra que ele tinha pedido pra gente criar uma bolha, no máximo 5 pessoas? Eu acho que você lembra. Depois ele veio e explicou que não era um nome assim, que tinha que colocar nome, K, Gil, nananana. O que acontece? A Gabi e a Carol Versa saíram. E ficou só nós 3. Por isso ficou as Panteras assim, como se fosse nós 3 só. Ai, mas não, porque eles estão criando um fique... Não estamos. Foi o primeiro nome, a gente se identificou desse jeito. A gente tem bolhas de até hoje, só nós 3. A gente conversa só nós 3 e a gente quer em pró também do grupo em geral. Porque você fala, ai, parece que vocês usam o nome quando é conveniente pra você. É muito errado. Porque a conveniência viria por nós. E se talvez a gente tivesse se unido... A Carol, que é tanto sua parceira, não teria levado 7 votos. Só vou fazer uma pergunta. Se você não quiser me responder, tudo bem. Se a gente tivesse se unido, todo mundo da bolha de vidro se unisse pra votar em uma só pessoa, de que forma esse movimento faria a Carol não levar 7 votos? Eu quero que você me explique só isso, que é só isso que me perdi nessa história agora. Oi, gente. Quem é vivo, às vezes aparece. Andei muito ocupada na semana passada, que foi justamente a semana que eu tomei 7 votos. Não consegui ver tudo, acompanhar tudo, porque, enfim, realmente estava muito ocupada e o tempo que eu tô tendo agora não tá sendo suficiente. Então eu vou tentar resumir, e eu vou falar de acordo com o que foi mandado já hoje pela manhã. Primeiramente, eu estava sumida das interações com vocês aqui na bolha, e em algumas bolhas também particulares, mas em nenhum momento eu me ausentei do jogo. Eu não entreguei o desafio porque era em dupla e a minha dupla ela estava, digamos que, desaparecida, independente de questões pessoais que o outro participante tinha. Enfim, não apareceu. E eu fui prejudicada, e por já saber que eu estava no chorume, não tinha muito o que fazer. E eu também não estava interagindo porque a semana foi muito sobre o desafio. Vocês estavam super empolgados, empenhados, e eu poderia ter usado pra me fazer de vítima, mas eu preferi não tomar o tempo que eu já não tinha e atrapalhar a resenha que vocês estavam falando, que, assim, pelo visto estava muito divertida. E que bom que vocês se divertiram durante o processo da dinâmica. Concordo com o Carter, com tudo que ele falou, inclusive sobre a bolha de vidro. De fato, desde o começo, assim, não dá pra dizer que não foi, porque nós ficamos, sim, de certa forma, excluídos. E do primeiro programa, eu logo fui mencionada. Então, assim, tinha, sim, uma questão ali do grupo Panteras, estar muito conectado, ligado entre eles, já escolhendo o alvo. E não era ninguém da bolha oficial, era alguém já da bolha de vidro, que fui eu. Enfim, dei minha resposta no ao vivo, e no dia seguinte, um grupo foi criado, uma bolha foi criada, e nós conversamos para
enfim, pra tentar resolver a situação, que eu também logo disse que por mim tudo bem, eu poderia ser aquele alvo do massacre como foi mencionado ao vivo, mas também não tinha problema algum em conversar sobre o assunto e de certa forma deixar estabelecido uma união. Eu continuo concordando com essa questão de que a Carol não aparece, porque toda vez que tem um ao vivo eu dou meu parecer, até quando eu não tô tentando aparecer, no sentido de, se eu for chamada tudo bem, se eu não for também, ok. Mas no primeiro programa já foi mencionado, então ali eu já dei uma resposta e eu fui muito convicta no que eu tava falando. Quando eu sou solicitada, quando eu vejo que eu devo falar alguma coisa, eu falo. Além disso, eu não vou forçar nenhuma situação em momento algum, porque é incoerente com a minha personalidade, é incoerente também com o meu jogo. Querendo ou não, aqui é um ambiente que pode tanto me ajudar quanto me destruir em relação à minha imagem, e eu valorizo muito a minha imagem e a pessoa que eu sou. E assim, a primeira coisa que eu não gosto é de injustiça. Bom dia, boa sorte pra vocês que estão tretando. Não me acho vítima e também não quero esse papel, não é um enredo que eu vou adotar. Também não acho que estou sendo perseguida, até porque eu tomei 7 votos nessa semana por estar sumida. Fiquei off, então assim, fui um alvo fácil. E isso eu entendo, eu aceito, por mim, faz parte do jogo. Também fiquei muito tranquila em relação ao voto porque eu já estava na bolha de chorume, então entende? Parte também de eu não ficar aqui me desgastando, usando argumentos para tentar conversar os outros a não votar em mim, é porque eu já sabia das consequências, entende? Então, assim, tinha uma regra, eu respeitei a regra. E com isso, como eu já estava com as minhas questões pessoais também, me ausentei, e assim, me ausentei, não tem justificativa, eu me ausentei aqui das interações. De fato, não existe briga do Carter e eu com os outros. E se existir, tanto ele quanto eu, nós não vamos fugir, porque a gente é uma dupla, e eu vou deixar isso bem explícito, que eu e o Carter nós somos uma dupla no sentido de que ele é meu fechamento. E eu sei que eu sou o fechamento dele, então a gente joga junto realmente. E a gente joga junto porque a gente tem opiniões parecidas e a gente se protege. Então, assim, eu concordo com muita coisa que ele fala, e às vezes quando eu não concordo, eu vou e falo, amigo, eu acho que é dessa forma, ou então a gente pode ir por aí. E ele me ouve, eu ouço ele, assim, é uma relação bem legal. E a gente se uniu por ter opiniões parecidas, por ter uma conexão assim, mas também porque nós éramos as pessoas que estavam ali meio que, bom, se virem entre vocês, porque já tem um grupo formado. Então, quando surgiu a bolha de tentar resolver a situação onde eu fui mencionada no primeiro dia de programa, eu deixei claro, eu falei que eu não gostava de gente que fugia do que tinha iniciado, que no caso eu não gostava de gente que não sustentava aquilo, que fala aquilo, que argumenta. Então, assim, eu falei, topo fechar aqui pra gente se unir e tentar chegar mais longe, porque querendo ou não, a bolha oficial, isso vocês não podem negar, tem, de certa forma, uma afinidade a mais. Então, ok, a gente começou a conversar e tudo mais, mas eu sempre deixei explícito que a partir do momento em que não fosse mais necessário, ou que não tivesse motivo, ou que a gente não se batesse em várias questões, que tudo bem também isso rachar, que tudo bem voltar ao que era antes. Eu não prometi que eu ia me dar bem com todo mundo, que ia gostar de todo mundo, também não esperava que eles fizessem isso. E a mesma coisa é com o pessoal da bolha oficial. Giovanni, você tá me usando como bode expiatório, porque, como a Tainara falou, por que você tava se incomodando tanto? E assim, você disse que, eu queria proteger a bolha de vidro, e o Carter argumentou bem, porque de que forma eu não levaria 7 votos ainda que a gente se unisse pra votar na mesma pessoa. E eu fui clara, a bolha de vidro, no caso, o nosso grupo, acabou decidindo votar em gente que eu falei, não vou nessa pessoa. Eu tenho uma troca com essa pessoa, então assim, não vou nela. Mas em fulano, talvez eu vote. Eu vejo que você não sustenta os seus argumentos. Inclusive, você até jogou aqui, gente, vocês distorcem tudo. Eu não acredito que tenha alguém distorcendo nada aqui. Eu tô vendo que a galera tá respondendo de acordo com o que você colocou em pauta. Mas é que você não sustenta, então você fica dando rodeios e acabou que você me usou como desculpa pra falar aquilo que você sente necessidade ou pra fugir daquilo que você não conseguiu sustentar. Só observo. A Karina tá dizendo aí que não existia isso, aquilo, que não sei o que o Carter foi incoerente. Na verdade, não. Porque, enfim, se eu já fui mencionada, já fui alvo sendo da bolha de vidro já no começo, se já tinha toda essa conversa, se já era um trio assim unido, então onde exatamente o Carter mentiu? Ele não mentiu, ele falou uma verdade, realmente foi isso que aconteceu. No mais, isso aqui pra todo mundo, eu não acho que existe união de nenhum lado. Tá todo mundo rachado, o que acontece é que algumas pessoas se identificam, gostam mais de uma do que outra, até porque desde o começo teve briga entre o pessoal da bolha oficial, então assim, eles não são unidos e eu acredito realmente que eu não fui um alvo
combinado. Eu fui um alvo do acaso, porque naquela semana específica eu não estava presente. E da bolha de vidro desde o começo já não tinha uma união, e agora isso aí também já veio pra jogar um balde de água fria novamente, de que realmente é melhor cada um fazer o seu jogo com quem você tiver mais identificação, ou sei lá. Tem gente aqui que eu sou super ok, eu tenho uma troca super da hora, tem gente que eu já não converso mais. Mas também, assim, tudo dentro do tom, de uma forma saudável, gente. Então, eu estou aberta a quem quiser se aproximar ou a quem quiser se aliar a mim, que no fim é você sustentar os seus argumentos. E eu vou sustentar os meus. Até pra mudar de opinião, gente. Às vezes eu vou mudar de opinião, acontece. Às vezes eu vou gostar de alguém que eu não tinha muita conexão antes. E eu vou ter que sustentar tudo isso, porque pra algumas pessoas isso vai ser incoerente. Então eu tenho que sustentar as minhas incoerências também. Eu tenho que sustentar as minhas opiniões, os meus embates e os meus alvos. Bom, Carol, vamos lá falar dessas questões então. Primeiro de tudo, houve sim uma queima de largada, a gente conversou sobre isso lá no segundo dia e a gente achei que tivesse esclarecido isso. Eu não sabia que a gente teve um embate ali no primeiro momento e a gente tinha que levar ele até o final, até porque eu criei a bolha de spin para conversar com você justamente para resolver essa situação. E o que eu tinha falado lá no primeiro episódio é que naquele primeiro momento da bolha de vidro a gente não viu sua movimentação. A única coisa que a gente viu foi você fazendo o vídeo assim, ó: oi gente, estou tomando café. Foi isso que eu falei no ao vivo não. Foi isso que eu falei que você levou pro ao vivo, foi essa situação que aconteceu. Então, pra mim nem era uma treta, mas se você quer levar isso até o final do programa, tá tudo certo. Não tem problema, a gente vai. Você reforçou tanto os argumentos do Carter quanto os meus, porque eu falei que eu não sentia que eu tinha abertura pra ter assunto ali. Não existia isso, e o Carter tá de prova. E, novamente, não é que eu quero levar, porque quem me mencionou foi você, quem me usou foi você, quem trouxe o assunto foi você. Então, de que forma eu estou levando isso até o final, Giovanna? Eu tô te respondendo. Então, assim, novamente, você não sustenta seus argumentos e, principalmente, quando não sustenta, você tenta virar o jogo e colocar outra pessoa de... Enfim, o que eu posso usar aqui? De filha da puta da situação. E você não vai conseguir isso de mim, lamento. Eu não vou arrastar nada que eu já resolvi. O que eu tô fazendo agora é responder algo que você trouxe de volta e que você não tá sustentando, porque você não sustentou seus argumentos com carta e você não tá sustentando comigo. Então, tá meio óbvio. Eu acho que todo mundo já percebeu isso. Outra questão, eu não tô te usando como nada. Eu tô defendendo o movimento da bolha de vidro. Eu tenho muito esse senso de comunidade. Então a gente, quando teve aquela conversa lá no segundo episódio, falando, eu acho que é melhor a gente se unir e jogar junto do que ir cada um por si e a gente sempre ser metralhado, porque tava vindo esse movimento da parte do Juan, tava vindo esse movimento do outro lado. Então eu pensei nessa coisa de se unir como comunidade. Eu tô aqui te defendendo, nem tô te defendendo, mas eu tô te falando que você tomou 7 votos, como eu falei com qualquer pessoa. E é o que eu falei com o Carter, há poucos vídeos atrás. Eu não estava na Berlinda, eu não estava no alvo, eu estava imune. As Panteras em si não estavam no alvo, e mesmo assim a gente tentou arquitetar alguma coisa. Nunca foi sobre votar todo mundo em uma pessoa só, e você sabe disso. Porque nas nossas bolhas lá pessoais a gente falou que a estratégia não era votar em uma pessoa só. Só que eu não acho justo e necessário a gente expor o jogo que a gente estava pensando aqui para todo mundo. Se você quer fazer isso, faça você. Tá? Mas eu não acho justo nem válido a gente expor a forma como a gente estava vendo o jogo e que você também estava vendo, porque eu e a Karina e todo mundo, a gente não estava falando sozinho com as paredes. A gente falou e vocês responderam. Novamente, você não vai jogar pra mim as consequências dos seus atos, e vai ficar por isso mesmo, porque eu não vou ficar caindo nessa de que, você quer levar isso, quem começou isso foi você, Giovanna. Então, assim, você começou, você sustente, não quer sustentar também, fica por isso mesmo. Eu não vou ficar dando margem pra você dar esse discursinho aí, bem hipócrita, preguiçoso e covarde. E se você acha resolver um problema, conversar com alguém, não é ser consistente com seus argumentos, como eu falei, se você quer levar uma treta lá do primeiro episódio até o final, tá tudo certo, eu mudo de opinião o tempo todo. Tem gente aqui do outro lado que eu via de uma forma e agora, conforme as coisas foram acontecendo, eu mudo a minha opinião. E se eu tiver que pedir desculpa e conversar com essas pessoas, eu vou fazer. Porque eu não sou um teatro pra ficar aqui levando uma briga que pra mim nem teve relevância pra levar até o final do programa. Se você não curtiu o que eu falei, não quer ir com a minha cara, não quer jogar comigo, ótimo, tá tudo certo. Então a gente se afasta e show, entendeu? Não vou te forçar a andar comigo ou a fazer qualquer coisa comigo. Tá tudo certo. Só não achei que a gente ainda tinha uma diferença. Pra mim foi resolvido naquela bolha que a gente criou. Mas tá tudo certo. Pois é, mas que então tu tá falando de união e tava falando tudo isso é você, né? E aí você atacou logo quem? O Carter. O Carter é da bolha de vidro, não? Ou tô enganada? Aonde eu ataquei o Carter? Aonde? Eu participei sim do episódio e falei,
Gente, eu fiquei decepcionado porque a gente tentou fazer um movimento, a gente foi nadando contra a maré e parece que a gente rema e morre na praia. Porque a gente tenta fazer uma união e ela não acontece. Isso não foi um ataque ao Carter, eu não ataquei ele pessoalmente. E se eu ataquei, eu pedi desculpa aqui hoje já. Porque não foi com intenção nenhuma de atacar ele. Tem algumas movimentações que eu tive percepções. E eu falei. Não foi nenhum ataque, não. Não me pinte assim, não. Concordo com tudo que a Carol falou, e isso vem em contrapartida de tudo que vocês estão questionando. A gente está batendo o martelo e falando, e ninguém está ouvindo. Existem duas coisas. União, que é o que a gente tentou fazer com a bolha de vidro e não rolou, porque é uma galera totalmente desunida. Muita gente flutuante no jogo, e não só na bolha de vidro, eu falo no geral. E fechamento. Ela mesma afirmou que o Carter é o fechamento dela. E tá certo. Tá certo, cara. Tem que ter mesmo. Mas tem a união ainda, entendeu? E a união pode ser estabelecida. Tanto pra se proteger, tanto pra unir votos, tanto pra muitas coisas. Então, assim, eu acho que tá sendo levada muita coisa em pauta aqui, falando, ai, que não sei o que lá, que eu fui votada. Gente, esqueça. Esqueça, pelo amor de Deus. Vocês estão lembrando de coisas que aconteceram no primeiro dia de jogo e a gente já tá aqui pra 1/3 do programa, entendeu? E praticamente. E, cara, o pessoal ainda tá levando esse negócio pro coração, tá levando esse bagulho longe, entendeu? Porra, mano. Não quer jogar? Não quer continuar o jogo? Quer ficar com um argumento desnecessário? Quer, sabe? Ah, o Carol falou, não põe no papel de vítima. Então tá, não se ponha no papel de vítima, tá tudo certo. Mas pra mim, quando você fica questionando muito, principalmente o questionamento do Carter. Ah, vocês falaram pra gente, já foi falado pra ele, já foi esclarecido muito bem pra ele. Ah, vocês falaram que não tem nada a ver, e no momento ele falou que entendeu, que tava tudo certo, que era só uma brincadeira. Daí vem e traz à tona. Ah, vocês não excluíram, mas deixaram de acolher. Que pra mim é a mesma coisa na percepção. Mas não é porque eu deixei de acolher. A Carol não me acolhe, eu não acolho a Carol de certa forma. O fechamento de vocês dois são vocês dois. E o meu fechamento com os meninos e é com os meninos, de antes do programa estrear. Então, assim, quando a gente fala de incoerência, Carol, você acha que não foi incoerência do Carter falar. Mas é a sua percepção. A minha é que foi totalmente coerente. E é sobre isso. Do mais, gente, eu vou repetir porque eu acho que é muito forte falar isso, já que é uma coisa que eu vou muito contra, sabe? A gente tá falando aqui, a gente dá a brecha pra um monte de gente falar qualquer coisa. E se falar, tá tudo certo, porque a gente tá falando num grupo com todo mundo, entendeu? Sendo que a gente tem uma bolha pra resolver isso. Agora, se vocês não querem também, faz parte do jogo de vocês. Não sei que tipo de jogo é esse. Vocês não acham um acolhimento da gente, vocês querem procurar em outro lugar. Pode ser, e vocês estão certos, esse é o jogo de vocês. E não estão errados, não. Não estão errados, estão totalmente certos. E eu acho que é sobre isso. Do mais, o meu nome tá mais mencionado aqui do que a letra A no dicionário, tá incrível. E, gente, só pra entrar uma coisa aqui, que eu acabei de ver o vídeo da Carol, que eu tava gravando, e eu não vi que tava aqui. Que ela falou que, você que começou, não venha com esse seu jogo hipócrita e covarde. Covarde de forma nenhuma. Porque o Giovanni não tá abaixando a cabeça pra ninguém. Ele tá vindo aqui falar. Pra mim, talvez um jogo covarde seja jogar numa bolha pra tentar comover muita gente, sendo que pode ser resolvido de outra forma. Mas também é o que eu já disse, é o jogo de cada um. Cada um faz aquilo que acha certo. E pra mim também tá tudo ok, porque o meu eu estou levando da forma que eu acho certo. E é assim que eu levarei. Karina, que delícia te ver descontrolada! Eu respondendo algumas coisas e, enfim, pra tentar dar o ponto final nessa história. Eu realmente também gosto muito de você, tenho um carinho enorme por você. Inclusive, fiquei muito pensativo se respondi o Giovanni me chamando de interesseiro ou não, porque te atingiria também de alguma forma. E eu pensei, não quero atingir a Karina porque eu gosto dela. Mas aí, enfim, aconteceu o que aconteceu, então vou dar as últimas respostas aqui sobre esse assunto, que já tá bem chatinho. Eu coloquei aqui porque cito o Daniel e a Xana, que criaram um grupo. Cita os 7 votos que a Carol levou, porque essas 7 pessoas não estão nos grupos que a gente poderia debater isso sozinho. E de certa forma cita todo mundo, porque tá falando da treta que, supostamente, a treta metafórica da união, também metafórica da bolha de vidro, contra a bolha de aço. Uma coisa que não aconteceu, uma briga que não aconteceu, uma união que não aconteceu, enfim. Isso cita todo mundo e não cita só os envolvidos. Isso não é um jogo, eu não tô tentando comover ninguém. Como você tá bem pontuando aí diversas vezes, e isso me chateia, inclusive vindo da sua parte, não gostaria de estar ouvindo isso, mas fazer o quê? A gente tá no jogo pra se expor, falar e ouvir. Enfim. Giovanni, meu querido Giovanni, gosto muito de você, mas
eu acho que você não foi muito feliz nessa estratégia de tentar unir toda a bolha de vidro contra a bolha de aço. Porque assim, vamos nos unir e vamos ir contra eles, tá? Mas quem disse que a pessoa quer jogar com você? Não é porque a gente tá na mesma bolha que todo mundo aqui vai se identificar, vai se gostar, entendeu? Imagina eu estar numa bolha com um monte de gente que eu detesto e eu ter que defender elas só porque é bolha de vidro, porque foi imposto dessa forma. Eu acho que tu colocou um alvo nas suas costas, eu já falei isso pra você. Eu acho que criou-se essa narrativa que eu avisei pra não fomentar sobre, vamos, essa rivalidade entre bolha de vidro e bolha de aço. Eu avisei que ia dar merda. E agora, de certa forma, tu tomou uma punhalada, vamos chamar assim, da Carol, né? Não uma punhalada, mas assim, tu tentou criar essa defesa, essa coisa de vamos proteger, é um absurdo ela ser tão votada. E, tipo, vamos nos proteger. E aí ela chegou aí pra gente e falou, tá, mas quem disse que eu quero ser defendido por você? Entendeu? Ela já escolheu as pessoas dela. E não necessariamente, não existe regra que a gente precisa se unir só a bolha de vidro, entendeu? Meu amigo, desencana disso. Defende as pessoas que estão efetivamente com você, independente de ser bolha de aço, bolha de vidro. Faça teu jogo sozinho ou com as pessoas que querem se unir com você, pra você evitar esse tipo de situação novamente. Eu sabia que não era um bom jogo desde o começo. E digo mais, Carol Fagundes também não tá errada nisso, porque a gente ficou nessa de, nossa, que absurdo, ela tomou 7 votos, nossa, eles se uniram, não sei o que. E, cara, foi um surto. Isso não aconteceu. Ela mesma falou, eu tô de boa com isso, gente. Não acho que eles se uniram pra votar em mim, não acho que foi propositado. Foi obra do acaso, porque eu simplesmente desapareci e não apareci. Então, assim, você defendeu essa narrativa de que eles se uniram e tal. E, mano, tu foi desmantelado pela própria mina. Ficou chato, tá ligado? Tipo, ficou chato. Assim, tô falando isso pelo seu bem. Tipo, foi o famoso, quem disse que eu quero ser defendido por vocês, tá ligado? E tá tudo bem, eu acho que ela também não tá errada, não. Na verdade, ela tá certa, ela tá sendo honesta, ela tá fazendo o jogo dela com as pessoas que ela quer, e não necessariamente com bolha de vidro, assim como Carter, entendeu? Minha visão é essa, entendeu? Max, pra mim o assunto já tinha acabado. Mas como você falou meu nome, eu tenho que vir falar. Você tá trazendo, também gosto muito de você, inclusive, respondendo o que você falou, mas você tá trazendo como se a gente tivesse trazido essa pauta pra cá, e não foi. Eu respondi o que citou meu nome, e o que foi falado, inclusive, diretamente pra mim. E eu cheguei a dizer, a gente podia ter resolvido isso em outra bolha, mas veio pra cá. Tá tudo certo, a gente já falou, pra mim esse assunto já morreu. Inclusive, nem vou mais falar sobre isso hoje. Bom, gente, achei por bem criar essa bolha. Porque o que acontece? Gil, acho que você nem vai entender, mas eu vou te explicar a síntese mais ou menos do que aconteceu. Carter e Tainara levantaram uma questão de... O Carter, acho que foi sobre... Com relação ao vídeo que você falou... do VT que foi conta de ontem, que a gente tava meio assim, por conta de algumas ligações dele. E a Tainara levantou o assunto de aonde que se criou essa rivalidade, quando se criou essa rivalidade de bolha de vidro contra bolha oficial. Uma síntese dos fatos. Se eu estiver errada, Carter ou Tainara, em algum posicionamento me fala, porque eu acho importante vocês saberem de algumas coisas, por isso que eu trouxe o Gil aqui. Vamos lá, gente. O Carter iniciou com uma pergunta sobre o que nós estávamos achando dessa rivalidade. Eu apenas respondi a minha opinião. Não criei assunto nenhum sobre isso, tá? Inclusive, eu nem fui dar meu pitaco lá na bolha geral, porque eu falo sobre o que se aplica pra mim. Pra mim, não existe essa rivalidade, pelo menos não da minha parte, nunca pensei isso, mas eu já me expliquei em relação a isso em outro vídeo. Posição número 1. Quando o jogo começou, a gente tinha que fazer a primeira votação, tudo. Não houve uma união na primeira votação. As pessoas se votaram referente ao que viram no primeiro programa. E após isso, começou uma teoria, uma exposição, não sei, do Juan, que foi no grupo geral, na bolha geral, e falou pra todo mundo: tomem cuidado com a bolha de vidro, porque eles se uniram, estão se unindo pra votar contra a gente. Precisamos ficar espertos com relação a isso. Esse foi um ponto. E a partir desse momento a gente se sentiu ameaçado, mas ameaçado mesmo. Porque, se tipo, vão se juntar e vão votar aqui, então a gente precisa se juntar e votar lá. Tanto que quando teve essa segunda bolha, a gente até tentou alinhar, tentamos unir os grupos. Não conseguimos, tanto que vocês viram que nossos votos foram totalmente dispersados. E deu a entender que quem realmente se uniu contra a bolha de vidro foi a bolha oficial. O Carter veio questionar uma vez o porquê de Panteras e porquê que iriam excluir. Mas eles estão excluindo algumas pessoas da bolha de vidro? Não. Logo, quando iniciou o processo de criar-se bolhas individuais para conversar, foi criada uma bolha entre eu, Giovanni, Gabi e Carol Versa, que não estão mais no jogo.
E dentro dessa bolha, nós conversamos e gostamos muito do Emerson, porque poderíamos criar bolhas com 5 pessoas, então a gente ficou pensando ali em quem colocar. Por quê? Porque ninguém falou, ninguém se prontificou isso na bolha geral devido. E daí conversamos e colocamos o Emerson. Isso todo mundo junto. E queríamos dar um nome pro grupo, isso desde antes de estrear o programa. E o Gil sugeriu o nome Panteras. Todo mundo abraçou. E a gente tava meio assim esperando o Emerson. E a gente amou que o Emerson abraçou isso de Panteras. Portanto, ficamos Panteras desde antes o programa começar. Não foi se criado uma fic durante o programa, não foi se criado uma fic de nada durante, porque hoje eu vejo aí, até vi, pessoas colocando outros nomes. Ai, nós somos tal. Cara, eu acho super legal porque a gente consegue definir quem é quem, mas a questão do Panteras é somente por causa disso. Não houve uma explosão de ninguém. Mas ali naquele momento nós precisávamos criar uma bolha que com no máximo 5 pessoas. Por isso que ficamos, no caso, nós 3, porque 2 pessoas já não fazem mais parte. A gente sempre deixou muito claro que tinha pessoas, e eu vou falar nomes aqui, tá? Isso desde o primeiro programa aqui, como Xanda, Tainara, Ana, principalmente, que foi muito querida com a gente no primeiro programa. Lívia não era uma opção de volta da gente, de forma alguma. E abriu-se, sim, pra gente, opções de voltar dentro da nossa própria bolha. Tanto que hoje a configuração de jogo está assim, a gente está nessa por conta de configuração de jogo. Porque se fosse aberto nessa bolha, eu tenho certeza que muita gente da nossa bolha votaria dentro da nossa bolha mesmo. Enfim, queria logo que esse negócio de bolhas acabasse, bolha daqui, bolha dali. Até porque eu acho, de um ponto de vista injusto, até porque a bolha oficial tem muito mais gente que a bolha de vida. A questão de não sentirmos acuados também é que na primeira votação, fomos 2 da bolha de vidro pro Chorume, porque houve empate. E isso foi uma coisa que, se a gente pensasse um pouquinho mais com lógica, que a gente quisesse ser esse exterminador do futuro que todo mundo tá achando que a gente seria falado. Mas assim, de verdade, nós vamos continuar torcendo por nós, por quem a gente tem afinidade. Tainara pode falar o que for, vocês criaram aí a Fênix e uma tá torcendo pela outra, e eu acho super válido, eu acho super bacana. Ponto, não entendi, Karina, onde você fala assim, a Tainara pode falar o que quiser. Falar o que quiser sobre o quê? Não ficou muito claro pra mim. Enfim, gente, pra mim, eu falo sobre os meus atos. Não acho que tem essa rivalidade, tá? A gente tá numa configuração de jogo que nos obriga a votar uns nos outros. Sim, eu não queria nem ficar rendendo esse assunto, porque pra mim não tem a ver comigo, porque eu não tô em rivalidade com ninguém. Então... com relação ao Carter, a gente não estranhou diante dessa bolha que foi criada, que o Daniel pediu pra criar. Entre eu, Tainara, Ana e você, Carter. O fato que a gente estranhou é que você criou uma bolha ali com Pamela, ela tava tentando se resolver com Pamela, com um monte de gente. E isso pra mim me gera um certo estranhamento, porque assim, se me colocarem numa bolha, eu vou aceitar e tá tudo certo. Mas até o momento, eu não consigo criar uma bolha com outras pessoas do outro grupo, primeiro porque não teve abertura. Segundo porque tem muitas pessoas ali dentro da outra bolha que eu queria sim conhecer, mas eu acho que não é o momento, porque pode parecer um certo interesse. Eu gosto muito do Daniel e eu falo dele no primeiro episódio sempre, a todo momento. Eu não voto no Daniel, eu consigo gostar do Daniel de graça. O Daniel, ele tem um tipo de humor que pra mim é super válido. Eu gosto disso, de piada boba, esse humor mais sátiro, sabe? E é isso. Eu não voto nele. Ele, de todas as opções do grupo da bolha oficial, ele é minha última opção de voto. E isso eu deixo claro a todo momento. E eu acho que é isso. Agora, basta vocês virem, falarem, entenderem. Se não quiser falar também, tá tudo certo. É sobre isso. Bom dia, pessoal. É bem isso que a Ká falou mesmo. Na primeira semana não houve combinação de voto alguma. Foi uma coincidência. Não sei nem se foi coincidência, né? Foi todo mundo na Pamela porque foi a pessoa que se destacou naquele primeiro episódio. Inclusive, pessoas da bolha de aço também falaram que votariam na Pamela. Então, não seria, eu nem sei, seria muito mais se pudesse votar. Só que eu cheguei até a falar lá na bolha geral que se a gente tivesse as informações que a gente teve depois, eu mesmo não teria votado nela daquela forma. Então, muita coisa se deu pela primeira impressão. A gente ficou acuado e tentou se unir, o que não funcionou, mas a gente tentou se unir na segunda semana, porque o Juan foi um porta-voz ali na bolha geral, dizendo que a gente estava unido contra vocês, da bolha de aço, e que vocês tinham que parar de tretar com a Pamela e se unir contra nós e votar na gente. Então a gente meio que já esperava de vir uma quantidade massiva de votos em algum, e a gente tentou arrumar alguma estratégia de se defender. Porque como vocês viram, todos os votos foram dispersos e não aconteceu nada como o planejado. Cara, eu pensei também que já tivesse bem claro que o Juan é meio ardilosozinho, tá? Meio cobrinha, então ele inventou esse modão. Ah, porque a bolha de vidro se uniu. Gente, ninguém se uniu. Ninguém se uniu. E... Tainara, a Tainara pode falar o que quiser, que foi o que você falou lá na outra bolha, que tava eu, Daniel, Carter, você e Ana, que você falou que parece que, nossa, parece que foi criada uma rivalidade, eu queria entender o porquê. É sobre isso. Não, nada mais do que isso. Se você ver todo o contexto, todos os vídeos, você vai entender. Karina, eu sugiro você assistir novamente o meu vídeo, porque em nenhum momento eu falei que eu queria entender alguma coisa, até porque eu não quero sobre esse assunto, eu tenho uma opinião que está bem formada, não concordo, não acho que tem rivalidade, ponto, acabou.
Em nenhum momento eu quero entender nada sobre isso. Volta lá o meu vídeo e vê se eu falei alguma coisa sobre isso. Porque você jogou no ar aí, a Tainara pode falar o que quiser. E não explicou o contexto do quê. E aí agora você explicou, né, falando que eu tinha dito que queria entender alguma coisa, só que eu voltei no meu vídeo e não tem nada disso. Então, assim, ficou na minha cabeça interrogações, porque eu simplesmente dei a minha opinião sobre o que o Carter perguntou. O que eu achava de tal situação, bolha de vidro, bolha de aço. Eu falei o que eu acho e pronto, não quero entender nada. Eu simplesmente não tô nem dando essa importância para esse tipo de assunto, de verdade. Tainara, desde que eu criei essa bolha, eu falei, vou passar um pouco do que o Carter e a Tainara falou aqui. Se eu estiver errado, me corrigir, se tá no primeiro vídeo. E tá tudo certo. Às vezes a gente vai, é muita informação, é muita bolha, é muita coisa, e é isso. Mas deixando bem claro que com relação ao jogo foi exatamente o que o Carter falou. Vocês acham às vezes que a gente é tão unido e não é. A gente tem opções dentro da própria bolha de vidro. E eu acho ridículo algumas pautas. Karina, acho ridículo algumas pautas com relação a algumas coisas, talvez foge de Tainara, foge de alguma coisa. E é sobre isso. Não tô aqui pra me esconder, não tô aqui pra descontextualizar nada, nem colocar palavras na boca de ninguém, porque se eu fizesse isso, eu falaria foi isso que aconteceu. E desde o começo, no primeiro vídeo, eu deixei muito claro. Carter, Tainara, se eu passei alguma informação errada, por favor, me corrijam. Pode ser que eu tenha esquecido, é muita coisa. Eu não fico voltando pra ficar revendo o vídeo, não. Mas eu acho que eu vou ficar voltando, porque tem algumas coisas interessantes passando no ar que a gente às vezes não se toca. Tudo bem, Karina, entendi. Da mesma forma que você não vai ficar voltando o vídeo, né, não vai se dar o trabalho de ficar revendo o que eu falei, eu acho importante eu trazer aqui, como você mesmo pediu, para pontuar, porque eu não quero que nada em relação a mim saia de contexto, né, que seja falado uma coisa que eu não falei, que eu não fiz, e sobre esse assunto muito menos, porque de verdade eu não me importo. Eu não quero saber nada, eu não quero entender nada, se combina voto, se não combina, se tem rixa, se não tem, pra mim, tanto faz. De verdade, não tô preocupada com esse assunto agora dentro do jogo, tá bom? Falando sobre o jogo, tô vendo aí o que tá acontecendo, só tô de zóio, tô observando. Prefiro não comentar nada no momento porque o assunto não tá sendo comigo, não sou de ficar se metendo em briga dos outros, então tô só observando e analisando aí, né? Tenho clara a minha opinião, mas não posso falar porque não quero perder meu réu primário. Queria que alguém brigasse comigo, sabe? Eu tô sentindo falta, assim, de uma tretinha comigo. Eu queria brigar, sabe? Briguem comigo, gente, pelo amor de Deus. Bia, você pode mandar 1000 vídeos hablando, mandar todo mundo igual a Lívia fez, né? Que, ó, a resposta pra você vai ser... A gente só vai ouvir silêncio. Aqui nesse programa, as pessoas com o qual outras pessoas querem arrumar história, arrumar confusão, ou até mesmo se meter em assuntos alheios, essas pessoas elas são escolhidas a dedo e tem um motivo. Fica a reflexão, por que será? Então, Bia, ó, abre teu olhinho, não acredita em tudo que você ouve e vê aí na edição, tá? Cuidado com os interesseiros. Beijinhos. Quem ganhou essa prova? Gente, parabéns. A Bia já tava, né? E eu ainda falei, vamos pra cima, vamos fazer a gente conseguir ganhar essas provas aí. Tainara conseguiu, Ana conseguiu. Parabéns, parabéns. Lívia foi super bem. Se não fosse essa questão de ter que refazer, mas teria ganhado. Foi a diferença de 1 segundo, cara, 1 segundo. Então a gente foi muito bem. Parabéns, e vamos que vamos. E é isso aí, isso aí, isso aí. Claudinha, 1 segundo, cara, pra você. Eu falei, não acredito que vai ser às 4. Faltou nossa Lívia também. Poxa, também fiquei super chateada por ela. Mas eu tô muito feliz porque, assim, a Ana tava super ameaçada essa semana. Me preocupo com você, né? Porque eu sei que o trio vai mirar em você, provavelmente, né? Mas vamos lá, vamos juntas, porque agora a gente tá firme. A gente tá firme com você, tá bom? Obrigada, obrigada, viu? E assim, acho que o importante é isso, a gente tá dando o melhor que a gente pode nas provas, em tudo que a gente tá fazendo. Então, assim, vocês ganharam, a gente não ganhou por pouco, então, assim, eu tô satisfeita com o meu desempenho, sabe? Então, assim, deixei nas mãos de Deus, se fosse pra ganhar ia ser, se não, beleza, vamos fazer essa prova bem feita também. E assim, amanhã eu já vou colocar meu caderninho da Discord em prática. Eu preciso pensar se a dinâmica for a mesma, preciso ver como é que tem uma tendência a acontecer aí no jogo essa semana. Quero aproveitar para falar que como que as coisas mudam de uma semana para outra, né? Eu, assim, gostei muito de ver os posicionamentos da Carol lá no grupo. Acho que ela, não tô dizendo que diretamente, tá? Mas pra mim, muita coisa que ela falou ali fez cair as máscaras de muitas pessoas, né? Dá pra ver ali quem que tá manipulando. Bom, gostei muito do posicionamento da Carol, de verdade, me surpreendi, porque eu não tinha me atentado a esse lado dela. Eu acho que realmente essa semana dela mais off, mais afastada, fez a gente ter essa visão de que ela tava fora do jogo, mas não.
ela vem, e quando ela vem pra falar, ela vem pra falar, mostra fatos, e eu gostei muito, de verdade, assim, eu assistia e só aplaudia. Então ali, é mais uma pessoa que eu curti, não troquei ainda, a gente não conversou diretamente, mas ali pela bolha geral, eu gostei muito dos posicionamentos dela, assim como eu gosto de graça do Carter e também gosto do jogo do Max. Bom, mas aí a gente fica, né, sempre naquele de olho, porque como eu falei, muita coisa muda durante a semana. Eu tô atenta à manipulação, a jogo sujo, atentíssima comigo, não vai passar, não adianta, porque se vier de manipulação, jogo falso, querer se crescer, vai levar de volta, porque comigo aqui o negócio não é brincadeira não. Então eu tô só esperando, eu tô assim, já tenho meu voto claro e declarado dessa semana, claro e declaradíssimo, eu tô doida que chegue logo a votação pra eu, ó, e se Deus quiser essa pessoa vai pro estouro, eu vou votar pra caralho pra ela sair, porque é isso que eu quero ver, a gente tem que cortar o mal pela raiz. De cobra, a bióloga aqui entende, e eu sei ver uma de longe, mas eu também sei lidar com elas. Então, aqui com a Tainara não, bem. Na verdade, eu tô doida pra chegar o dia, eu espero, né, que o bem vença, que eu consiga reproduzir a música do nosso eterno Gil do Vigor. A cobra que faz jogo sujo, eu vou desmascarar a cobra, é a cobra. A cobra foi descoberta, a cobra foi descoberta. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deus tá vendo o jogo sujo da cobra, a cobra, a cobra. Eu não quero mais ficar falando sobre esse assunto, não quero mais. Mas é algo que me incomoda demais, porque é um jogo completamente diferente do tipo de jogo que eu acho justo se jogar. Entendeu? Vamos ir bem nas provas, vamos reunir, vamos ir junto jogar com pessoas que a gente gosta, vamos pensar nas movimentações, e até aí, beleza. Agora é muito fácil trabalhar com manipulação, muito fácil. Vem falar, eu tô aparecendo em todos os episódios, mas ajudar a edição de forma que corte a parte que a gente responde, corte o nosso posicionamento, aí fica muito fácil dizer que estou aparecendo, vocês não estão aparecendo. Muito fácil, esse tipo de manipulação, muito sujo. Entre outras tantas movimentações que eu já falei aqui, mas eu não quero, independente de mim, não quero mais falar sobre isso. Porque é isso, é a gente usar, né, no momento certo e tá aí. Desabafei, falei, tô leve. Estou aqui com o meu caderninho do Discord, anotando, né, as pessoas que estão imunes, as pessoas que já estão na bolha mestra, né, então as possibilidades de voto. Tem algumas questões. Se as votações forem ser bolha contra bolha, estou ferrada. Se as votações forem ser mista, acredito que esteja ferrada também. Então estou analisando bem o cenário e volto com mais notícias. O fato de eu estar me posicionando em relação ao que eu não acho correto do jogo pode estar diretamente me colocando na posição de levar alguns votos, mas eu não vou me calar por medo de levar voto, porque não faz parte do tipo de jogo que eu quero levar. Eu quero ser condizente com as minhas opiniões, eu quero me posicionar, e é isso. Então, falei, tô leve de novo. Sim, é isso. Sobre a Carol, eu tenho batido muito na tecla. Ela tem tido posicionamentos muito legais, muito parecidos com os nossos. O jogo deles é muito parecido, eu gosto muito dela, do Carter, do Max, são os queridos. E são pessoas que eu gostaria de ter mais próximo de mim, porque... claro, se for a vontade deles também, né? Mas porque eu quero estar próximo de pessoas que pensam igual a mim, que jogam de uma maneira que eu acredito ser coerente, ser correta, e é isso. E acho que é muito bom, sim, a gente ficar observando bastante essas movimentações, observando bastante a forma como as pessoas se posicionam, pra gente entender mais ou menos a linha que cada um tem ali da forma de jogar, né? Aê, apareci! A cobra! Amei a música, Thay! Gente, como as coisas mudam de um dia pro outro, de uma hora pra outra. Sério, eu amei o posicionamento da Carol, com a Mamacita habla muitíssimo. Do Carter também, gostei bastante. Então, da bolha de vidro, só gosto do Carter, da Carol e do Max. São os três que eu acredito que a gente consiga jogar junto, porque tem muito pensamento parecido. Gente, ontem a Carol deu um show. Por quê? Porque ela não deixa ninguém entrar na mente dela. Ela não deixa ser manipulada. Ela não deixa colocar em palavras na boca dela, porque é isso que vem tentando fazer o programa inteiro. Fulano falou isso. Ai, mas eu não quis dizer isso. Ai, mas eu falo num lugar de carinho. Ai, não sei o que lá. Nossa, mas vocês estão interpretando errado. Ai, caramba, mas não foi por aí. Ai, gente, vocês não cansam desse assunto? Dá licença, né? Eu amei. Carol sumiu, apareceu como o quê? Ressurgiu das cinzas e ó... sambou na cara do povo, macetando, de ladinho, coraçãozinho. Gente, eu gosto disso, eu quero ver isso. Não gosto de gente manipulada. Não vou nem falar dos outros dois, né? Que eu acho que tem muito posicionamento, jogam juntos, pelo que eu entendo, mas não se deixam cozinhar, não se deixam entrar na mente, né? Eles têm ali o capacete ali de proteção, que é o Max, que eu vejo que ele tem opinião própria, e eu admiro muito isso. E eu nem vou falar do Carter, porque, enfim, é um amor de pessoa, sempre vi uma boa energia dele, e adoro quando ele vem aqui se posicionar. É isso, meninas. A cobra. Deus tá vendo o jogo sujo da cobra.